Olá, bom dia! Olha, eu aqui. Eu disse que é sem formalidade, né? Estamos varrendo, a gente para de varrer sem formalidade para trazer uma mensagem. É rapidinho, rapidinho. Nosso compromisso de hoje, às 20h30, está de pé. Então esta é apenas uma novidade que vamos fazer de vez em quando, né? Principalmente para trazer, assim, respostas, né, de algumas conversas que a gente tem com algumas pessoas no Messenger, né? Assim, então nós vamos estar trazendo, né, assim, não é... Vamos estar interagindo, né, falando algo sobre o assunto, que é interessante, né? Às vezes comenta-se alguma coisa e a gente já puxa um gancho, né? Às vezes acontece isso comigo, às vezes estou conversando com alguém ou ouço alguma coisa, aí eu já pego um gancho para poder estar trazendo a palavra, né? Não é palavra de pregação, mas é palavra de interpretação, é diferente, né? Nossos vídeos. Então, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aí, para todos vocês. E nós estamos nesta manhã de 2, né? Acho que hoje é 2. Hoje é sexta-feira. 1, 2, 3. Hoje é 3, né? 3 de janeiro de 2025. Cá estamos nós. E aí, rapidinho, nessa novidade, não podemos nos esquecer, para estar lembrando, né? Lembrando a todos vocês que vão ver este vídeo, que compartilhem nossos vídeos, né? Compartilhem nossos vídeos com outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho, né? E que venham curtir, né? Porque o patrocínio lá do YouTube é o curtir e o comentar, entendeu? Preste atenção. Então vamos compartilhar. Vamos se inscrever no nosso canal, né? Nosso canal está lá estacionado com quase 3.000 inscritos no canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. E vamos assim movimentar, né? Vamos movimentar, vamos para frente. Pelo menos a gente não pode parar, né? Então hoje, agora, nesse momento, nessa novidade, eu quero compartilhar com vocês um assunto, né? Como eu falei, eu sempre pego de algum... Vou pegar sempre de algum gancho, de alguma coisa que aconteceu, né? Então neste vídeo que nós estamos... Qual é o gancho que eu peguei? Eu peguei de primeiro lugar de uma mensagem, né? Que eu recebi do Jorge Mantilha, né? E também... Lembrei também da frase também de um pastor, né? Pastor do Evangelho Quadrangular, não me lembro de onde ele é, mas é do Quadrangular, pastor Félix. Então eu lembrei, peguei esses dois ganchos para poder falar alguma coisa, né? Hoje. O gancho é assim, a frase do Jorge Mantilha, que me chamou muito a atenção, tem uma parte que ele fala assim, ó: parece que as pessoas são escravas ainda. E sinto que você é livre, por causa do quê? Do Evangelho. Preste atenção. E do pastor Félix, eu me lembro, né? Do pastor Félix, eu me lembro que diz assim, ó: louvo a Deus pela tua vida, porque há anos que sou pastor, mas agora que estou acordando para enfrentar o sistema, para poder pregar o Evangelho. Me chamou muita atenção, né? Me chamou muito a atenção. Por que nós ainda temos que enfrentar para pregar o Evangelho? Não seria comum pregar o Evangelho? Não é verdade? Não se fala o tempo todo para pregarmos o Evangelho? Não é verdade? Então me chamou a atenção, né? Se um pastor tem que enfrentar para pregar o Evangelho, então não é o Evangelho. Eu lembrei até de João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então ele diz que há videiras que não são verdadeiras. Então me chamou a atenção, né? O que seria, eu escrevi, o que seria comum, temos que enfrentar
né? Temos que enfrentar o que seria comum, não enfrentar, mas pregar. A liberdade o que? Conquistada por Cristo, que ele rasgou o véu, não é verdade? O véu da origem carnal foi rasgado, não é verdade? Então, nós não temos que nos constranger para pregar o Evangelho, né? Se realmente é Evangelho, não é verdade? Então, porque ainda hoje é mistério, né? Parece que o Evangelho de hoje ainda é mistério, porque se surpreendem ainda quando se prega o Evangelho, não é verdade? Então parece que o Evangelho que nós pregamos, nós que estamos no Evangelho eterno, né? Nós que entendemos a graça de Deus, que estamos literalmente no Evangelho da graça, né? Parece que nós estamos pregando outro Evangelho, não é verdade? Parece que estamos pregando outro Evangelho. Eu escrevi assim, ó: como Paulo, temos que ser, né, instrumento do Evangelho com responsabilidade, sem ficar em cima do muro, né? Nós não podemos ficar em cima do muro. Lembro que no livro de Apocalipse, ali, né, nas mensagens para as cartas dali da Ásia, eu lembro que ali é falado, né, que era preciso estar ou quente ou frio, né? Quando ali, porque eles estão morno, aí é falado ali, eu estou a ponto de vomitar-te. Isso é forte, né? E é o que acontece com muitos, né, que estão em cima do muro. Então, voltando aqui para essa frase, né, do Jorge Mantini, que falou que parece que as pessoas são escravas ainda, infelizmente, né? Ele falou, e sinto que você é livre. Eu digo, todos nós somos livres. Todos nós somos livres. O que acontece num sistema que vem lá do tempo, né, de Constantino, é verdade? Presta atenção, porque sabemos que é mais priorizado o Evangelho, o cristianismo que vem lá, criado em Constantino, não é verdade? Sabemos que a igreja mãe é lá de Roma, e sabemos que, né, tivemos vários dogmas, regras, né, costumes, tradição, que quebrou barreiras e chegou até os protestantes, que apenas mudou alguma coisa. Então, há um sistema que eu não digo escravos, né, mas digo que se acostumaram com costumes, com tradição, com ritos, né, de pessoas, dogmas, regras, não é verdade? De tempos, de culturas diferentes. Então, eles vivem, muitas das vezes, não estou generalizando, claro, mas muitos vivem presos, escravos de um sistema que foi lá para os circuncisos, para aquela igreja implantada em Pedro, né? Em Pedro foi ali pregado, né? Foi ali implantado para os circuncisos, não é verdade? Ele era ali o centro para os circuncisos, foi edificado nele, né? Ali foi edificado nele a igreja para os circuncisos. Mas sabíamos que a igreja universal, o evangelho universal, foi através de Paulo. Se a igreja edificada em Pedro fosse suficiente, lá na frente o ressurreto não teria, né, ali separado Paulo para trazer, né, a mensagem universal para o mundo que chega até nós, que foi ali para os gentios, para os incircuncisos, mas que chegou, né, até nós, porque depois disso não teve nenhuma outro pacto, outro evangelho, não é verdade? Preste atenção, foi ali um pacto eterno, uma aliança eterna, um casamento. Se é eterno, é casamento, não pode revogar. Preste atenção. Então aqui eu ainda escrevi assim, ó: só ganhamos alma para Jesus, né, quando o corpo é de Jesus, né? Lembra lá no capítulo 21 de João, né? Ali já é o ressurreto, ali não é Jesus de Nazaré.
Então ali ele, naquela conversa com os seus discípulos, ele disse, Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas o sistema não atua assim. Não é verdade? Preste atenção, as ovelhas são de quem? Então fala-se que tem a mente de Cristo ativada, mas assim carregam o povo pelo sistema dos circuncisos. Então o povo circuncisos não tiveram liberdade, né, pelo entendimento. Então, presta atenção, somos livres, não é verdade? Lá em Gálatas 5:1 diz assim, se Cristo nos libertou verdadeiramente, sois livres. Então todos nós que entendemos o Evangelho, as boas novas de Cristo, somos livres. O povo é que se acorrenta em religiosidade, em costumes, em dogmas, em regras, não é verdade? Presta atenção. Se esquecendo do que foi dito na cruz, está consumada a liberdade. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem da carne, não vem de homens algum. Verdade? Preste atenção. Então, eu separei aqui apenas um texto, só deixa eu ler aqui, alguns textos, né? Que eu tô lembrando aqui. Deixa eu ver que eu acho que em Gálatas 5, né? O cabeçalho diz assim, ó, a liberdade cristã. Então, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livre. Mas o homem, ele teme ao homem. Não é verdade? Preste atenção, hein? Isaías 29:13 diz que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim, né? Deus falava através dos profetas. Mas assim, porque vivem maquinalmente aprendendo homens com homens. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Em Marcos 7 ali, Jesus, ele repete, né? Ele repete o que está em Isaías 29:13. Ele diz assim, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita. Então nós temos que entender. Temos que entender. Aí ele repete, vocês me louvam, mas vocês estão me louvam apenas da boca para fora, porque vocês vivem fazendo aquilo que vocês aprendem homem com homem, não comigo. Então aqui em Gálatas 1, capítulo 1, né? Deixa eu ler aqui. Está escrito assim, a partir aqui do versículo 6. O cabeçalho diz assim, ó, não há outro evangelho. Então, quando nós, né, que literalmente falamos do evangelho eterno, falamos do evangelho, muitas das vezes, assim como olharam para Paulo, né, ficam achando que é outro evangelho, não é outro evangelho, é o mesmo evangelho, né? Porque foi só um evangelho, só uma notícia, né? E qual é a notícia? Que Cristo está entre nós, não é verdade? Preste atenção. Então temos apenas que entender e separar que o caminho, a verdade e a vida, né, foi a boa notícia para os judeus, porque eles esperavam o Messias. E o Messias se revelou, está em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse nós é lá os judeus. Então, ali Cristo trouxe o quê? Cristo que veio no pacto da lei, trouxe o novo e vivo caminho, que é o pacto da graça, favor imerecido. Então trouxe para a humanidade, né, a liberdade. A liberdade. Mas essa liberdade que o homem não quer. O homem não aceita esta liberdade. Não estou falando de libertinagem. Estou falando de liberdade, né? O livre acesso ao trono da graça. Mas o homem quer se escravizar quando ele ainda precisa de intercessor terreno. A palavra vem nos dizer, está escrito, eu só falo o que está escrito. A palavra vem nos dizer, nos lembrar,
que Cristo foi o único mediador entre o homem e Deus. Entendeu? Entre a terra e o céu. Quando se fala terra e céu, se fala de governo. Entre o governo terreno e o governo do céu. Não é verdade? Só Cristo foi o intercessor. Ele rasgou o véu, né, do governo humano na cruz, da religiosidade, dos costumes, das cerimônias religiosas. Ele quebrou. Mas, quando aqui, né, foi falado, quando eu li aqui no início, que o nosso amigo, ele entende que o povo ainda é escravo ainda. Mas seria por falta de conhecimento? Não, no passado sim, o povo era escravo por falta de conhecimento. Porque não tinham acesso à palavra, né? Quando iam nas suas cerimônias e ouvia-se em latim, não tinha-se acesso à palavra Bíblia, não tinha-se acesso a interpretações verdadeiras, né? Que é, claro, a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, né? Original. E ali depois, ali também tem o grego, né? Que foi ali se aperfeiçoando numa linguagem mais fácil, me parece que fala grego koné, alguma coisa assim, né? Então não se entendia, o povo era analfabeto. Então o povo era escravo porque não compreendia, e não só compreendia o que era falado, só conhecia Deus, igual, né, de ouvir falar. Não compreendia. Agora hoje é desnecessário ser escravo, porque há informações, quem quer, né, quem quer chegar, consegue chegar por entendimento. A palavra de Deus, deixa eu ver aqui numa Bíblia. Eu peguei aqui uma outra Bíblia que diz assim, eu vou ler para vocês, deixa eu ver aqui. Oséias, olha o povo de Israel, do qual Jesus veio para eles. Está escrito assim, ó. Oséias 4, no início, o cabeçalho diz assim, ó, corrupção geral de Israel. E hoje o sistema vive ainda por essas regras, dogmas do povo de Israel. Então são escravos porque estão vivendo uma lei, uma realidade que não é nossa. Entende? Não é da nossa realidade. Então vivem porque quer. Então está escrito assim, Oséias 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade. Não há verdade, preste atenção. Nem amor, presta atenção, nem conhecimento de Deus. Depois vocês anotem e peguem a Bíblia de vocês. Se eu tenho 5 Bíblias, estão todas iguais, com tradução diferente uma da outra, mas quer dizer a mesma coisa. Então não há conhecimento. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há o que? Arrombamento e homicídios sobre homicídios. Presta atenção. Por isso a terra está de luto, né? E todo o que mora nela desfalece. Eu vou pular para o 6, que é muito conhecido, né? Presta atenção. A palavra de Deus diz assim no 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque nós ouvimos sempre, eu pelo menos muitas das vezes ouvi, sim, este versículo, mas só até aí. Esse povo me louva porque falta conhecimento, mas eles não vão adiante. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu
líder, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então hoje, na aliança da graça, nesta aliança eterna que nós vivemos, acontece de novo. O povo não está sendo destruído porque não tem conhecimento do Evangelho eterno. Estão vivendo literalmente no Evangelho sem estrutura, no Evangelho sem entendimento. Porque se o Evangelho é eterno, se Cristo ressuscitou, por que falarmos de uma cerimônia que anuncia a morte de Jesus? Né? Que foi um assunto caduco, que aconteceu apenas um momento ali do rei com os seus discípulos. Mas fizeram o quê? Fizeram doutrina em cima de um momento sem conhecimento, sem entendimento. Eu li aqui, o povo não tem entendimento. Ainda vou aqui e no livro de Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 10, presta atenção. Eu vou em Romanos 10. Vocês anotem para ver depois, né, para acompanhar o nosso raciocínio. Deixa eu achar aqui, Romanos 10. Está escrito assim, ó, o cabeçalho: os judeus rejeitam a justiça de Deus. A palavra diz na Bíblia que não havia nenhum justo sequer. Olha o que o cabeçalho está dizendo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Qual o entendimento que eu estou trazendo para vocês lembrar? Que a palavra disse ali, naquele momento ali para os judeus, que não havia nenhum justo sequer. Mas em Cristo, aqueles pela fé foi justificado, né? Foi justificado pela graça, sois salvos mediante o que? A fé, que não é dom humano, mas é um dom de Deus implantado em cada um. Romanos 10 diz assim, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo dizendo para eles, né? E a minha súplica a Deus a favor deles é para que se sejam o quê? Para que se sejam salvos. Agora preste atenção no versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo, né? Os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Acabei de falar como crer no ressurreto e anunciar a morte de Jesus. Preste atenção. Vou voltar em Romanos 5. Aqui, rapidão. Em Romanos 5. Que diz assim. Preste atenção, cabeçalho. A justificação pela fé e paz com Deus. Então lembramos que não havia nenhum justo sequer. Mas a graça é o que? É favor imerecido. Então pela fé Jesus justificou a muitos. Romanos 5 diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o que? Igualmente acesso pela fé. Tivemos acesso. Não precisamos mais ser escravos de ninguém. Por quê? Porque temos livre acesso ao trono da graça. O próprio Jesus, quando estava ali pregando para os discípulos, ensinando os discípulos, falou: quando quiser falar comigo, ele falou
graças. Vá aqui, vá acolá. Não, ele disse, entre para o seu quarto. Né? Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados. Ele falou, vocês vão a algum lugar? Vocês vão, sobe lá no monte, vão, não. Então o povo se escraviza, não é ninguém que está escravizando ninguém. As pessoas se escravizam porque gostam, se escravizam por falta de entendimento. Porque o próprio Jesus ensinou, aqui no capítulo 8, né? No capítulo 8 de Romanos, ele falou assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Nenhuma condenação, não estão condenados. Se não estão condenados, não vai haver o que? Juízo para os que estão em Cristo, para os que estão literalmente no Evangelho eterno. Não vai haver juízo, porque só há juízo para aqueles que estão condenados, ou não? Então nós temos que entender, para compreender mais um pouquinho, eu vou aqui em 2 Coríntios, olha o que o povo faz consigo mesmo. Não é que o povo esteja escravo, né? Porque precisam ser escravos. A liberdade é de cada um e nisto tem livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio significa poder de decisão. Então nós decidimos ser livre ou não. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, o cabeçalho diz assim, a excelência do ministério da nova aliança. Então é isso que nós temos que entender, que aquele evangelho que foi ali para os judeus, era o caminho, a verdade e a vida. Era o evangelho, né? Eram as boas notícias para eles, porque eles esperavam o Messias, não é verdade? E ali se revelou, o verbo se fez carne e se revelou entre eles. Então, mas eles não creram. Eles não creram. Jesus falou para a mulher samaritana ali, né, no João 4, ali pelos 24, por ali, a mulher samaritana falou assim, não, eu sei que vai vir um Cristo que vai nos ensinar, que vai falar todas essas coisas. Jesus falou, olha, presta atenção, sou eu estou aqui. Vai haver tempo, Jesus falou para ela, vocês não vão adorar nem em Jerusalém, porque ele ia ser derrubado, nem no monte, que você não precisa, porque eu vou estar dentro de vós, né? O meu comando vai estar dentro de vós. Não vai ser mais na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, no capítulo 4 de 2 Coríntios, eu não vou ler todo, mas vou dizer aqui, versículo 4 diz assim, nos quais, 3, vou dizer do 3, mas se o nosso evangelho, Paulo dizendo para eles, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Não são livres porque não entendem, não quer, não aceitam o evangelho espiritual. 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ali Paulo estava lembrando a eles, né? Lembrando a eles que eles estavam cegos, porque o Deus daquele século cegou, né? O Deus daquele século era o quê? E Moisés, porque eles não queriam arredar o pé de Moisés, daquele comando de Moisés. E a religiosidade hoje está como o deserto do comando, rodando.
entendimento da onde quer chegar, da onde é para chegar. No comando, não entendiam que eles, na verdade, não foi comandado por Moisés, mas sim pelo Deus vivo, que era a cobertura deles, e foi o Deus vivo que mandava o alimento, o calçar, o deitar, o levantar. Então temos que entender a palavra. Então Deus daquele século, então trazendo para a nossa realidade hoje, o Deus deste século, do nosso século, de Constantino para cá, dos anos 300 até a nossa realidade, 2000 e tantos anos depois, também ainda é Moisés, mas compartilhado. O que é compartilhado? Hoje não temos só um Deus que comanda a mente dos religiosos. É Moisés e Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, para quem não sabe. E Moisés é aquele que comanda pela lei do sacrifício. Então é mera coincidência? Hoje ainda vivem por este comando de sacrifício, de sacrificar, de bênçãos e maldição, porque em Cristo Jesus não há evangelho de bênçãos e maldição. O nosso evangelho é de toda sorte de bênção. Cristo disse: das minhas mãos ninguém vos arrebata. Das minhas mãos ninguém vos arrebata. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem é que lembra? Sistema. O sistema é que te julga, te separa, te exclui, faz acepção. Então temos dois comandos. Aqui, para a gente terminar esse raciocínio, em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 12, diz assim, ó, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque quando nós estamos falando, pregando, né, sobre o Evangelho eterno, fala que se outros não ouçam, né, o que se classifica, se você for pregar o Evangelho eterno, te classifica o quê? De ousada, de demoniada. Por quê? Porque eles não querem ser livres no Espírito de Deus. Não querem ter ousadia. Então diz assim, ó, versículo 12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, somos, e não somos nós como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem o quê? A terminação do que se desvanecia. Nós não botamos o véu, porque sabemos que em Cristo o véu foi rasgado. Qual véu? O véu era Jesus de Nazaré. O véu era a origem carnal. 14. Mas, presta atenção, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Quando que acontece isso? Quando você lê de Malaquias para trás, você está lendo o quê? Preceitos que eram de Moisés, do pacto da lei. Era o tempo que o sacerdócio ali cumpria-se o sacerdócio, né, levítico.
Não era no Cristo ainda não tinha vindo, de Malaquias para trás. Malaquias para Jesus foram ali um período de 400 anos. Então, não tem como Malaquias ser evangelho. Então, preste atenção, 14, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo que revelado que em Cristo que foi removido. Está na minha Bíblia. Em Cristo foi removido o véu. Então preste atenção aqui no 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração é mente. Né? Lê-se como evangelho coisas de Malaquias para trás, das escrituras, e o povo, amém, amém, amém. Leiam-se Deuteronômio 28, bênçãos e maldição para eles. E eles dizem, amém, amém. São escravos? Não. São escravos. São libertos, mas não entende, não tem conhecimento. Versículo 16 de 2 Coríntios 3. Presta atenção. Quando, porém, algum deles se converte ao Cristo, o véu lhe é retirado. Entende? Então, se seguem Mamon, se seguem Moisés, né? Ouve-se falar que existe templo até de Salomão na nossa realidade. Enfim, as pessoas têm liberdade para entender a palavra e andar nelas. Logo mais, vamos estar falando de um recado assim, bem nítido no livro de Mateus, né? Do livro de Mateus, não vou dizer agora o capítulo. Logo mais às 20h30. Vamos falar só de um texto deste capítulo que é muito importante, que vai complementar isso que nós estamos conversando hoje. Então, para nós terminar esse encontro aqui rapidão, eu quero ler aqui com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que é para nós finalizarmos. Capítulo 17, isso. Porque aqui no final do papel que eu escrevi assim, ó. Somos livres, né? Gálatas 5:1, como já lemos, diz isso. Somos livres. Vocês ainda lê lá Gálatas 1, versículo 10, que fala, né? Nós temos que falar sobre o que foi nos dito dos iluminados por Cristo. Porque se nós fazemos coisas que o homem nos manda, nós somos servos de quem? De Cristo ou do homem? Então nós temos que entender isso. Somos livres. As leis cerimoniais não traz o que? Liberdade. Porque não tem o que? Conhecimento de Deus, né? Como já lemos em Oséias 4, depois vocês lêem a todos. Agora o texto principal, para nós terminarmos, está no 17, capítulo 17 de Atos, que aqui traz, né? Traz a Paulo e Silas em Tessalônica, vocês leiam aí. Então vem aqui, eu vou ler do início, rapidão, para entender. Tendo passado por Antioquia, e Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia o que? Uma sinagoga dos judeus. Uma sinagoga dos judeus. Presta atenção, vai entendendo. Paulo, segundo o seu costume, porque era costume, né? No dia de sábado que era o costume de se pregar, de ir ao templo. Não é verdade? Isso também foi mudado
em Constantino, que mudou para o dia 1º, não o 7º dia, mas o dia 1º, foi mudado em Constantino. Ele decretou isso em 7 de março do ano 321 e decretou que o 1º dia, batizando ele como domingo, seria o dia do Senhor. Até isso o povo, né, passam para frente como se fosse um decreto divino, como fosse, né, não entendendo a fonte. Preste atenção. Mas isso não importa, todos os dias é dia de falarmos de Deus, preste atenção. De lembrarmos, de adorarmos. Mas o que quer dizer aqui? No versículo 4 diz assim, ó, alguns deles, este Jesus, que o Paulo disse, né, que foi se defendendo deles. No versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia. Porque o povo naquele tempo, não é mera coincidência em alguns, não generalizando, mas em alguns hoje, né? Parece que Jesus tem que estar padecendo e morrendo todo dia está anunciando a morte, todo dia está coisinha que vale memória, não sei o que, temor, e depois o tempo todo, porque ele vive, posso crer, ele vive ou nós estamos adorando memória? Presta atenção. Este Jesus que eu anuncio a vocês, Paulo falando para eles, é Cristo. É o ressurreto. Aí diz assim, ó, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo, né? Foi persuadido, foi assim, viram que, né, via aquilo que Paulo estava pregando, né? Ali tinha uma verdade. Então eles foram aceitando. Então preste atenção. O mesmo aconteceu com numerosas multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, vai entender o mistério, trazendo consigo alguns homens maus, dentre o que a malandragem, reuniu uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, porque é assim que eles provocam. Se vê que tu está falando alguma coisa que não condiz com o que eles falam, eles criam um tumulto para que isso não preste atenção em você. Eles não querem que vejam que você é livre. Entende? Porque há um sistema, não generalizando, que é preciso ter pessoas escravas para poder avançar. Né? Lembra do tempo aqui no Brasil da escravidão, né? O senhorzinho não queria a liberdade, porque quem iria trabalhar para eles se todos os escravos fossem libertos, né? Presta atenção. Então, presta atenção. Então, nós entendemos aqui, vamos apesar do 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão, provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasão, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, capítulo 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Presta atenção. Eles gritando, falando, né? Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Porque Paulo ali, né, com aqueles que estavam com ele, estava pregando a novidade de vida, como eu disse antes. A verdade, o caminho, né? O caminho, a verdade, a vida era para os judeus, mas para nós, os gentios e até o nós, é o novo, porque é na graça. É o novo e vivo caminho, iluminado, não revelado. O caminho foi revelado ali aos judeus, né? O verbo se revelou.
Jesus, né? Mas o Espírito Santo o quê? Ilumina, nos iluminou, somos iluminados. Presta atenção. Então aqui foi dito, esses que promovem tumulto em todo mundo. Então assim é que nos vê, que o sistema, alguns, não generalizando, nos vê quando nós estamos pregando. Então, quando você e muitas pessoas têm esse entendimento, né? Que nós, algumas pessoas são livres e outras não. O que está acontecendo é isso, né? Eles promovem tumulto em todo mundo porque acham que chegaram outro evangelho. Não é outro evangelho, é um evangelho que foi oculto durante décadas e décadas. Foi apenas oculto. É o verdadeiro evangelho. É o único evangelho. Depois vocês vão lá e ler todo Gálatas 2, ali vão entender, né? Que Paulo trouxe o evangelho universal para nós, né? Universal. Então temos que compreender, né? Que buscar. Ele falou, esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também até aqui. A princípio, se acha que está elogiando, mas não é elogio, está acusando. Muitas das vezes até nos elogiam. Mas, muitos lugares, né? A gente vê que é sinceridade, porque está vendo, está ouvindo, está entendendo, como é o caso dessas duas pessoas que eu comecei falando delas. Mas em outras pessoas, em outros casos, a gente não vê sinceridade, porque muitas das vezes até se escondem. Vai como Nicodemos ali, para ver, ouve, vê, entendeu? Mas não tem coragem de se mostrar, de curtir, de compartilhar, de falar, de concordar, de questionar. Não tem coragem nem de questionar. Entende? Então é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que tenham entendido. Eu estou para buscar o meu óculos, eu estou sem óculos há algum tempo. Jorge Mantilha está aí. Fabiano. Enfim, esse meu óculos aqui não dá para mim estar lendo, né, direitinho assim, vendo. Vou nessa semana pegar o meu óculos. E então é isso. Eu quero compartilhar com vocês isso. Que muitas das vezes nos vê como se fossem pessoas diferentes. Mas nós não somos diferentes. Nós somos aqueles que está escrito lá no livro de João, capítulo 17, que Jesus, quando entregou o reino, né, falou para o Pai, Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. Ainda, me parece, no capítulo 14, por ali, disse, Pai, eu não quero que os tirem do mundo, eu quero que os proteja no mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, entende? E ainda, né, uma coisa vai levando a outra, eu não vou ler agora, mas vocês leem depois, Hebreus 2, né, 14, lá está escrito que nós somos revestidos de carne, como Jesus foi um dia. Quando eu falo nós, estou falando de nós que temos esse sentimento de liderança, esse sentimento que temos que falar, que pregar o Evangelho, este sentimento de comunhão, como união com Cristo, o Cristo como cabeça, né? Esse sentimento de unidade no Espírito de Deus, esse sentimento de zelo, de responsabilidade, esse sentimento de ministério. Se somos luz, luz é para iluminar, não para ficar intimidado, né? Intimidado com um A, com B, falando, ciclando, não é verdade? Porque quem nos garante a vitória sempre foi Cristo. Tem uma passagem, não estou lembrando agora, na palavra que diz que Jesus falou assim, eles podem até acabar com o nosso corpo físico, mas eles não têm o poder de acabar com o nosso espírito.
Entendeu? Presta atenção. E quando Cristo nos libertou, libertou foi o Espírito. Pois Deus é Espírito. E Ele só trata com o Espírito. Nele nós temos liberdade. Amém? Pai seja convosco. Um beijo no coração. E logo mais às 20h30 vamos voltar, hein? Se Deus permitir. E a internet deixar. Tá bom? Para poder falar apenas rapidão de um capítulo. De um capítulo que nós vamos estar apenas lendo do versículo 1 até o versículo 23. Vocês vão se surpreender neste capítulo que nós lemos, lemos, mas nós, durante muito tempo, não entendemos, né? Não vimos, pelo menos para mim. Eu tive assim várias escolas bíblicas por aí, eu não vi ninguém me ensinando, me mostrando esse versículo que é tão claro, assim como muitos, né? Assim como muitos, tá bom? Presta atenção, beijo no coração, e a qualquer hora dessas eu volto de novo, hein, menino? Presta atenção.